Embora apenas 4 tipos de milho sejam cultivados em todos os 50 estados do Zesaelwa, estas variedades produzem um número surpreendente de 16 produtos que fazem parte da nossa vida cotidiana. Os Zesaelwa ultrapassaram a China para se tornarem o maior produtor mundial de milho, com 346,7 milhões de toneladas em 2023, graças às suas técnicas e maquinaria agrícolas avançadas. O tipo mais familiar para todos é provavelmente o milho doce, conhecido pelo seu alto teor de açúcar, que confere uma doçura deliciosa. A colheita mecanizada é comum com 2 tipos principais: colheitadeiras autopropelidas ou puxadas por trator. Flórida, Oregon e Califórnia são os principais produtores de milho doce, colhendo coletivamente 13,6 toneladas em 2022. O milho doce é normalmente colhido quando os grãos ainda são jovens e macios. A colhedora corta a porção do caule que contém as espigas, que posteriormente são retiradas pela máquina colhedora ou manualmente. Na Flórida, o cultivo de milho doce abrange mais de 37 mil acres, com a época de colheita estendendo-se de outubro a junho. No entanto, o momento exato da colheita varia entre os agricultores devido aos diferentes níveis de elevação em todo o estado, o que influencia os calendários de plantio. Em alguns estados, a colheita manual continua sendo o método preferido para o milho doce, pois permite uma seleção mais precisa das espigas comercializáveis. Este método de colheita é frequentemente praticado em fazendas de milho na Flórida, Califórnia e Geórgia. A classificação em campo também reduz a necessidade de descarte na embalagem, garantindo uma transição mais rápida para o processo de resfriamento. As espigas colhidas podem ser transportadas para instalações de embalagem ou embaladas diretamente no campo. Os açúcares e a maciez dos grãos começarão a diminuir assim que as espigas de milho saírem do caule. Portanto, para preservar a qualidade, os agricultores resfriam rapidamente o milho doce colhido a aproximadamente 32 graus Fahrenheit imediatamente após a colheita. O hidrorresfriamento, um método que utiliza água para manter a temperatura fria, é comumente empregado para garantir o frescor do produto por até 2 semanas. Embora o milho doce represente apenas 1% da área plantada de milho dos Esequeniwa, a pipoca reina suprema como uma cultura popular. A pipoca parece mais magra do que o milho normal. Caracterizada por uma casca externa dura e um centro macio e úmido, a pipoca estoura quando aquecida a temperaturas entre 400 e 460 graus Fahrenheit. A umidade interna se transforma em vapor, fazendo com que o grão se expanda. Nas fábricas, a pipoca recém-estourada é temperada a gosto. A popularidade da pipoca é inegável, com mais de 232 milhões de americanos se deliciando com esse lanche em 2020. Isto se traduz em aproximadamente 14 bilhões de litros de pipoca estourada consumidos anualmente. Portanto, para atender a essa enorme demanda, a pipoca é colhida principalmente em colheitadeiras. Estas poderosas colheitadeiras permitem aos agricultores colher milho durante o dia e a noite. Equipada com uma cabeça de milho, a colheitadeira separa as espigas dos talos. As espigas são alimentadas na máquina, onde os grãos são descascados da espiga e as espigas são ejetadas. Os grãos descascados são então transportados para caixas de armazenamento, onde o ar forçado os seca até um nível de umidade de 14%, ideal para estourar. Em alguns casos, a pipoca é colhida na espiga por meio de um colhedor de milho, que retira as espigas sem descascar os grãos. O milho então seca na espiga e os grãos são posteriormente removidos. Para garantir um estouro eficiente, os grãos são classificados para eliminar os menores. Nebraska era tradicionalmente o estado com maior produção de pipoca, mas Indiana o superou com seus mais de 97 mil acres em 2021. No entanto, a pipoca não é uma variedade de milho. Ela pertence à família do milho duro ou do milho indiano, que vem em várias cores com tons de vermelho, azul, roxo, amarelo e branco.
Embora o milho doce e o milho duro tenham usos distintos, e o milho que forma a base da iguaria mexicana, as tortilhas? Bem-vindo a Iowa, a terra da farinha de milho. Este estado produziu 2,3 bilhões de bushels de milho em 2020, cerca de 16,19% da produção total do Zekelmoa. Hoje, os Estados Unidos são o maior produtor de milho do mundo, dedicando cerca de 96 milhões de acres ao cultivo de milho e exportando aproximadamente 38% do total das exportações mundiais de milho. Antes da moagem, os grãos colhidos são normalmente secos em silos, até atingirem um teor de umidade de cerca de 15%. Esses grãos secos passam por um processo de limpeza e classificação, passando por telas e peneiras para separá-los por tamanho e qualidade. Posteriormente, os grãos limpos são moídos até formar um pó fino, usando uma série de rolos ou moinhos. O material moído resultante é peneirado para separar a farinha das partículas maiores e do farelo. Por fim, a farinha de milho é acondicionada em sacos para evitar contaminação e manter o frescor. Nesta fábrica coreana de salgadinhos de milho, a farinha de milho é cozida no vapor e prensada em uma camada longa e fina. Em seguida, uma máquina irá cortá-lo em tiras, que serão fritas neste torno automático. As tiras de milho fritas são então temperadas com caldas e resfriadas para serem embaladas. A farinha de milho é frequentemente usada como alternativa sem glúten à farinha de trigo. Até agora, exploramos o milho como fonte de alimento. Mas e o milho que os agricultores plantam para produzir colheitas futuras? É aí que entra o milho em caroço, ou milho do campo. Sendo o tipo de milho mais cultivado nos Estados Unidos, o milho em sementes ocupa aproximadamente 90 milhões de acres e é uma visão familiar ao longo das estradas americanas. Os colhedores manuais nunca podem chegar perto dessas colheitadeiras, porque elas podem passar por 10 acres por hora, o que equivale a cerca de 300 mil espigas por hora. O milho colhido é então transportado para instalações de processamento para se preparar para a próxima estação de plantio. Um dos tipos mais comuns de semente de milho é o milho dentado, que recebe esse nome devido ao amassado ou covinha que se forma no topo de cada grão quando ele começa a secar. É usado principalmente para a alimentação de gado e fubá, um alimento básico na culinária do sul dos Estados Unidos, frequentemente usado para fazer grãos e cachorros hush. Para a alimentação do gado, os agricultores colhem toda a planta de milho, incluindo caules, folhas e espigas. Estas tarefas levariam muito tempo se fossem feitas manualmente. Por isso, muitos agricultores dos Esaú-Mesewa só usam colheitadeiras enormes que podem cortar 20 fileiras de milho de cada vez. Em seguida, eles fermentam em silos para criar algo chamado silagem de talo de milho. A renda dos produtores de milho também pode vir da mistura de espiga de milho. Juntos, esses alimentos nutritivos são avaliados em aproximadamente $61 por tonelada e fornecem vitaminas e minerais essenciais para ruminantes como bovinos e ovinos. A semente de milho também é processada para a produção de óleo de milho. Aproximadamente 2,5 a 3 libras de grãos de milho são necessários para produzir 1 litro de óleo de milho. O óleo refinado é filtrado e embalado para distribuição. O óleo de milho é uma fonte acessível de gorduras saudáveis com alto ponto de fumaça, o que significa que pode suportar altas temperaturas sem se decompor ou produzir compostos nocivos. Além do óleo comestível, a semente de milho também é usada para produzir etanol, que é um aditivo à gasolina ou como fonte independente de combustível. Esta fonte de energia renovável que reduz as emissões de gases de efeito estufa é um dos produtos mais significativos produzidos industrialmente a partir de plantas de milho. Para quem busca uma experiência alcoólica única, o whisky de milho, também conhecido como bourbon ou whisky de centeio, é uma opção popular. O milho é moído até formar um purê e fermentado para produzir um líquido fermentado. Este líquido é então destilado para concentrar o teor alcoólico.
O destilado resultante é envelhecido em barris de carvalho para conferir sabor e cor. Bourbon é uma escolha popular para coquetéis e apreciado por muitos entusiastas do uísque. Você consegue adivinhar o que esses agricultores vão colher? Eles estão aqui com longas escadas desde o início da manhã. Bingo! São cerejas! Cada pessoa usa uma pequena cesta que pode conter cerca de 25 quilos de cerejas. Depois de encher o cesto pequeno, os trabalhadores vão até o ponto de coleta, pesam e colocam as cerejas em um recipiente maior. Cada uma dessas caixas paga os 75 ndra e geralmente fica cheia após cerca de 1 hora e 45 minutos da coleta. Embora você possa ver trabalhadores colhendo muito rápido, todos eles têm uma técnica para colher sem quebrar os galhos ou machucar as frutas. As cerejas colhidas ainda devem ter os caules para mantê-las frescas, e os agricultores também devem remover todas as folhas da cereja. Depois de encher um silo grande, a etiqueta do selecionador será digitalizada pelo gerente para registrar o número de silos colhidos. Em seguida, as caixas colhidas são levadas para fora da fazenda de cerejas, lavadas brevemente para esfriar antes de serem transportadas para a unidade de embalagem. Washington é o maior estado produtor de cerejas dos Estados Unidos, respondendo por mais de 50% das cerejas do país. Algumas fazendas usam shakers de cereja para colher mais rápido. A máquina de colheita envolve o tronco e sacode suavemente a árvore em forma de estrela, em vez de apenas sacudir para frente e para trás, para que todos os galhos sejam sacudidos uniformemente. As cerejas caem sobre uma lona e depois são transportadas para tanques de água com capacidade para 1.000 quilos de cerejas para mantê-las frescas. Você sabia que agosto é o mês dos melões super doces? No início da temporada, os melões ainda não estão totalmente maduros, então os agricultores vão para os campos com sacos e escolhem cuidadosamente os mais doces. Numa outra quinta, os agricultores colhem-nas em pequenas caixas num grande caminhão. Esses melões do início da temporada são geralmente vendidos nos mercados de agricultores locais devido à sua quantidade limitada e à doçura nada perfeita. Algumas semanas depois, geralmente em agosto, começa a colheita principal. As fazendas contratam mais trabalhadores e usam máquinas para garantir que os melões maduros sejam embalados prontamente. Os trabalhadores usam pequenas facas para cortar as vinhas e colher cada melão individualmente. Os melões são então jogados em rampas de recebimento e saltam para uma esteira transportadora, que os leva até a máquina de colheita. Algumas fazendas que vendem localmente possuem linhas de embalagem nos campos. Os empacotadores classificam os melões por tamanho e colocam cuidadosamente cada um em uma caixa. Cada melão e cada caixa são etiquetados com um código obrigatório para rastreabilidade. Fazendas na Califórnia, o maior estado produtor de melão, embalarão melão em instalações de embalagem porque o distribuem em todo o país. Plantadas no início de março, as sementes de melão levam aproximadamente 90 dias para amadurecer. As fazendas de melão americanas multigeracionais, como esta fazenda de 111 anos, refinaram métodos de cultivo e colheita, resultando em melões dourados excepcionalmente doces, com quase o dobro do teor de açúcar dos melões comuns. Todas as caixas de melões são armazenadas em câmara frigorífica a uma temperatura de 36 a 38 graus Fahrenheit, para estender sua vida útil para mais de 3 semanas. As abóboras se tornaram um dos símbolos mais icônicos do outono porque o início de setembro é a época da colheita das abóboras. Equipes de 20 a 30 agricultores trabalham juntas nos campos, inspecionando cada abóbora e cortando o caule com tesouras grandes. As abóboras prontas para a colheita são alinhadas em linha reta, preparando-se para o dia principal da colheita. As abóboras podem amadurecer e ficar laranja mesmo depois de o caule ser cortado. Por isso, os agricultores também as colherão. Eles colhem cerca de 20.000 abóboras por dia. Cada abóbora pode pesar até 50 quilos, então esses agricultores devem ter sentido que estavam indo para a academia.
Para aumentar a eficiência, muitas grandes fazendas começaram a usar máquinas de colheita de abóboras. Essas máquinas podem colher 4 fileiras de abóboras de uma vez. As abóboras qualificadas são armazenadas em um armazém a uma temperatura de 80 a 85 graus Fahrenheit por 10 a 14 dias, para permitir que a pele endureça e o corte no caule cicatrize. Depois disso, são bem lavados. Em seguida, eles são levados para canteiros de abóboras para as pessoas comprarem quando o Halloween se aproxima. Na verdade, as abóboras podem ser armazenadas por até 1 ano. As abóboras podres deixadas no campo são alinhadas por uma máquina. Em seguida, outra máquina de moagem passa por cada fileira para transformar as abóboras em fertilizante e coletar sementes para a próxima temporada. Adeus aos campos de abóbora laranja. Diga olá aos milharais dourados de Iowa. Para a produção de sementes de milho em larga escala, o milho é colhido mecanicamente. Esta máquina de colheita pode cobrir 6 acres por hora, o que equivale a cerca de 900 alqueires por hora. Você sabia que esses campos de milho também abrigam muitos porcos selvagens? Ficar atento aos porcos selvagens que danificam o milharal também é uma das tarefas importantes durante a época de colheita do milho. Durante a alta temporada, grandes fazendas nos Estados Unidos têm várias colheitadeiras funcionando ao mesmo tempo. Eles integram funções de corte, descascamento e coleta, aumentando significativamente a eficiência. Os Estados Unidos continuam sendo o maior exportador mundial de milho, com principais mercados incluindo México, China e Japão. Agora vamos visitar os campos de milho doce. Para as explorações agrícolas de milho doce em pequena escala e milho doce fresco, a colheita manual ainda é uma prática comum. Mais de 120 trabalhadores são contratados para colher este milharal de 300 acres durante a alta temporada e recebem cerca de uns 15 rales por hora. A colheita é feita à noite se estiver muito quente durante o dia. Iowa é o estado que mais produz milho nos Estados Unidos, com 90% de suas terras agrícolas dedicadas ao cultivo dessa cultura. Você é fã de picles? Pepinos em conserva são normalmente colhidos 50 a 60 dias após o plantio. Nos Iowa, são necessários cerca de 100 trabalhadores para colher eficientemente um acre. Esses trabalhadores podem precisar colher pepinos 2 vezes ao dia durante 25 a 30 dias, dependendo da variedade e das condições de cultivo. Os trabalhadores costumam usar luvas durante o processo de colheita manual. Cada trabalhador pode colher cerca de 1 a 1,5 toneladas por dia. Em grandes fazendas de pepino, como as de Michigan e Flórida, as colheitadeiras mecânicas podem colher até 3 acres de pepinos por hora. Os rendimentos médios em campos abertos nos Estados Unidos podem atingir cerca de 3 a 15 toneladas por acre. Essas colheitadeiras podem remover folhas e vinhas com eficácia, ao mesmo tempo que separam suavemente os frutos da planta. Os agricultores daqui têm de recorrer a máquinas de colheita porque produzem até 450 milhões de libras de pepinos anualmente, o que representa 63% da produção de pepino dos Iowa. Algumas colheitadeiras mecânicas incorporam mecanismos de classificação que podem separar pepinos com base no tamanho, cor e outros fatores de qualidade. Eles também podem devolver pepinos estragados para decomposição. Isto é o que acontece numa plantação de repolho no dia da colheita. Durante a colheita, os trabalhadores cortam as folhas externas e colocam o repolho em uma esteira transportadora. Em 2022, os Euasa produziram 22 milhões de toneladas de repolho e a Califórnia foi responsável por 7,1 milhões. Mas muitas grandes fazendas comerciais recorreram a colheitadeiras modernas nos últimos anos. Esta é uma máquina de colheita de repolho verde. São necessários 3 trabalhadores para cortar as folhas e arrumá-las em caixotes de madeira. Essas máquinas não apenas economizam mão de obra, mas também possuem almofadas de espuma para proteger o repolho de hematomas e danos.
Esta fazenda de repolho roxo precisa apenas de 2 colheitadeiras porque utilizam uma colheitadeira mais moderna e que corta as folhas de forma mais limpa.